Fala, meu amigo, como você tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo eu vou ensinar para você como inserir dados dentro do seu SQL Server utilizando apenas o Power Query. Ele funciona tanto para o Excel como para o Power BI, afinal a gente vai estar utilizando a linguagem M dentro do Power Query. É muito simples, tá? Não é nada difícil e você vai aprender tudo isso aqui nesse vídeo. Então, vamos para a nossa aula. Antes de continuar assistindo esse vídeo, eu peço que, por favor, você se inscreva no canal e também não deixe de compartilhar, tá? Compartilhe no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no ICQ, divulga onde você quiser, no grupo do chat da UOL, beleza? Mas não deixe de divulgar esse vídeo porque o conteúdo é gratuito e dessa forma você me ajuda bastante, tá? A chegar a mais pessoas com esse tipo de conteúdo, beleza? Então muito obrigado e agora sim vamos para nossa aula. De forma simples, o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu quero pegar aqui no Power Query, tá? E inserir um dado nessa tabela aqui, ó, de atualizações, tá? Que tá dentro do meu banco de dados relatório no meu servidor aqui. Então tudo isso eu vou fazer com calma, mas o ponto é, eu quero pegar e do Power Query inserir um dado no SQL Server, tá? E como que eu vou fazer isso? Eu vou ensinar para você o passo a passo. Ronan, por que você quer inserir dados do Power Query direto no SQL Server? A ideia aqui é, por exemplo, toda vez que eu atualizar um relatório no Power BI ou atualizar um relatório no Excel, eu quero pegar esses dados consolidados e inserir dentro do banco de dados. Então isso é possível via a maneira que eu vou te ensinar. Mas aqui nesse vídeo eu não vou consolidar dado e inserir. Aqui é a forma didática de você aprender como inserir um dado do Power Query pro SQL. E como que eu vou mostrar isso para você? Eu vou simplesmente fazer o seguinte. Toda vez que o usuário atualizar a tabela, eu vou pegar a hora que ele atualizou e inserir numa tabela. Então, desse jeito, toda vez que ele atualizar o relatório do Power Query, ou seja, no Power BI ou no Excel, eu vou saber a hora exata aqui no banco de dados. Então, ele atualiza aqui, o meu banco de dados fica salvo. Ó, tal horário, o relatório foi atualizado. Beleza? Então, a gente vai aprender isso aqui com calma. De forma rápida, eu já estou aqui com o meu SQL Server aberto, tá? Para você que não conhece o SQL Server, é só um banco de dados tranquilo, tá? Poderia ser outro tipo de banco de dados, mas aqui eu vou utilizar o SQL Server, beleza? Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho um servidor, tá? Então, esse aqui é o meu servidor, beleza? Tente entender assim, esse é o meu servidor, no meu servidor, meu server, né? O que eu tenho? Eu tenho vários bancos de dados. Então, isso aqui é o meu banco de dados, tá? BD de banco de dados. Então, eu tenho o meu servidor e o meu banco de dados, e dentro do meu banco de dados eu tenho uma tabela chamada atualizações, tá? Então, isso aqui é minha tabela, né? Vou chamar aqui de TB. Então, o que eu tenho no meu servidor? Um banco de dados, minha tabela. Eu quero inserir um dado nessa tabela que pertence ao banco de dados, que pertence ao servidor, tá? Beleza, mas o que é essa minha tabela, tá? Eu acabei de criar ela, eu vou até dropar ela aqui. Ela já estava dropada, beleza? Então, ó, eu vou recriar essa tabela. Vou dar um refresh aqui, databases, relatórios, tables. Ó, eu não tenho a tabela aqui ainda, então eu vou criar ela. Create table, um ID e uma data de criação, ou seja, a data, melhor, vou chamar de atualização, tá? Ou seja, a data da atualização. E eu vou criar essa tabela aqui, ó, create table, atualizações. F5, comando completado. Então, se eu der agora um refresh no meu servidor, eu já vou ter essa tabela prontinha aqui para mim, né? Tô indo bem desde o básico, tá? Eu sei que muita gente já vai saber isso aqui, mas é sempre bom rever esses conteúdos, beleza? Então eu tenho aqui minha tabela atualizações, tá? No meu banco de dados relatórios, no meu servidor aqui, ronanvico PC/SQL Express, beleza? O que eu vou fazer agora? Vou dar um select nela, ou seja, quero pegar tudo dessa tabela, tá? Então, ó, beleza, não tem nada na tabela, vou inserir um dado nessa tabela. Como que eu insiro um dado nessa tabela, tá? Um insert, então insert into, deixa eu ver se eu consigo dar zoom, consigo. Então, ó, insert into atualizações, values, o ID, ele é primary key, então eu não preciso passar, só preciso passar a atualização, ó. Então, values get date, tá? Então, insert into, uma linha afetada. Beleza, vou dar um select agora. Ok, já tenho aqui o dado da minha atualização. Então, se eu inserir de novo, F5, eu vou ter dois dados. O que eu quero fazer aqui, tá, galera? Eu quero pegar e simplesmente rodar essa query aqui, né? Essa consulta no meu SQL Server direto do Power Query. Por que isso? Porque eu quero toda vez que eu atualizar, ele
dê um F5 aqui, ele execute esse comando de inserir um dado com o getDate. O getDate é minha hora atual. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente mostrar como fazer isso lá no Power Query. Então lá no Power Query a gente vai rodar essa query toda vez que a tabela for atualizada, ou seja, toda vez que der um refresh no Power Query, tá? Isso funciona, como eu disse, para o Excel e para o Power BI, mas vou fazer aqui rapidamente no Excel. Eu vou lá, vou abrir aqui meu Excel rapidamente aqui com vocês, tá? Estou abrindo meu Excel, beleza? Vou criar uma pasta em branco aqui e vou simplesmente conectar aquela tabela. Venho aqui em obter dados, né? Só que todo mundo já deve saber, obter dados do banco de dados, dados do SQL Server. Beleza? Então vamos lá, obter dados do banco de dados do SQL Server. Ele vai me pedir as configurações. Então vamos passar aqui, ó. Servidor. O servidor eu já sei aqui, né? Eu falei para vocês que esse é o servidor. Então properties. Vou pegar aqui, ó. Name. Ctrl C. Vou lá, servidor. Ctrl V, banco de dados. Opcional. Mas aqui eu quero colocar assim. Eu vou colocar aqui meu banco de dados. Ó, é o relatório. Vou dar um F2 aqui. Ctrl C. Né? Vou voltar lá e vou dar um Ctrl V. Ok, ele já vai conectar para mim ao banco de dados relatório. Então eu já vou ter acesso à minha tabela aqui, atualizações. Beleza. Então isso aqui vocês já sabem, tá tudo tranquilo. Vou dar 2 cliques para ele abrir o Power Query aqui para mim. Bom, o que eu tenho que fazer agora aqui, galera? Muito simples. Agora, essa é a parte que você quer aprender de como executar o SQL dentro do Power Query. Então, a primeira coisa é criar essa consulta. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou, nova consulta, tá? Nova consulta, outras fontes, consulta nula. Vou pegar uma consulta em branco, tá? E vou escrever o meu SQL. Então, eu vou vir aqui, ó, vou até trocar o nome da consulta que eu quero executar no banco de dados. E na consulta que eu quero executar no banco de dados, eu vou chamar de SQL Insert, tá? Aí eu dei esse nome aqui, você pode dar o nome que você quiser, chame de banana se você quiser, tá? Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou em editor avançado para editar essa consulta, utilizando o quê? Utilizando a linguagem M do Power Query. Então aqui, o que eu vou colocar, galera? Eu vou colocar aqui, ó, meu SQL é igual a... SQL é o nome da minha variável, podia dar qualquer nome, tá? Então eu podia chamar de, como eu disse, banana, se eu quisesse. Mas eu vou chamar de SQL aqui, beleza? Então, ó, meu SQL é o quê? A gente já sabe, é esse aqui, ó. Eu só quero executar esse código lá dentro. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Aqui é minha variável. Aqui é o valor da minha variável e aqui no final eu coloco o SQL de volta para ele devolver, tá? Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou colocando o comando SQL aqui. Nada de dificuldade até agora, galera, né? Se você já conhecia SQL Server, até aqui você está achando batata, simples. Então, vou clicar em concluído e vamos ver o que acontece. Bom, aqui, ó, o meu código, minha query, minha consulta, meu insert tá aqui. Tá vendo? Então, ó, ele tá pronto para mim. Mas agora vem o ponto-chave. Como que eu executo isso aqui, tá? E é muito simples. Só que eu vou executar durante o processo de puxar esses dados. Como assim, Ronan? Toda vez que atualizar, ele vai puxar essas etapas aqui, né? Vocês não concordam? Quando eu atualizar o Power Query, ele vai começar a atualizar essa tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o meu insert, eu vou chamar essa consulta durante o processo de atualização. Como que eu vejo os processos de atualização? Com o editor avançado. Então eu vou no editor avançado dessa tabela, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho como a tabela foi gerada, tá? Então aqui a linguagem M, ela faz o quê? O processo de puxar, olha aqui que bacana, de puxar desse banco, desse servidor, desse banco de dados, essa tabela. Lembra? Servidor, BD, né? Banco de dados e tabela. Então, ó, servidor, BD e tabela. Beleza? Então isso aqui, tudo que eu falei no começo, foi para você entender que tudo que está sendo puxado aqui dentro do Power Query é feito através, né, desses códigos, beleza? Então agora que o Power Query já sabe de onde puxar, ele já está até conectado na fonte, ó. Ele já está conectado, ó. sql.databases é a minha fonte. Então a minha variável fonte possui o quê? O banco de dados prontinho aqui. Então, o que você consegue entender com isso? Quando eu falo que a minha fonte é meu servidor e o meu banco de dados, eu estou falando exatamente isso aqui, ó. Que eu estou usando o relatórios, né, do meu servidor. Que é exatamente como se fosse essa tela em branco aqui, ó.
Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando eu executar o código lá, ele vai executar como se eu estivesse executando aqui. Tá? Isso é uma forma didática de você entender. Não é bem isso que está acontecendo, tá? Ele está executando no servidor diretamente, no banco de dados e na tabela. Mas tenta entender que quando eu executar um código lá, é como se ele estivesse executando aqui. É o mesmo princípio, beleza? Então, quando eu for lá agora, eu vou simplesmente pôr um vírgula aqui, né? Porque o vírgula é como se fosse o ponto e vírgula do JavaScript. E daí eu vou colocar o próximo código aqui, que é a execução dessa SQL Insert que a gente criou. Vou aprender aqui como executar essa consulta SQL Insert nessa fonte, que é meu servidor, meu banco de dados, né? Como executar essa consulta ali. Bom, é muito simples. Coloquei o vírgula aqui, vou para a próxima linha, escrevo insert, né? Minha variável insert é igual a value. Tá? Native Query, tá? Esse Native Query, ele vai executar, olha aqui, ó. Ele vai executar uma query no target. Qual que é meu target? Aonde eu quero executar a query? Bom, já tá pronto aqui, né, ó, na minha fonte, porque a minha fonte já foi preenchida aqui, ó. Beleza? Então eu quero executar na minha fonte. O que eu quero executar na minha fonte? Eu quero executar o SQL Insert. Como eu faço? Eu boto aqui, ó, hashtag, aspas, tá? Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente executando uma consulta daqui. Eu poderia escrever a consulta direto aqui? Poderia, mas é muito melhor você colocar suas consultas separadas, tá? Então eu criei um módulo aqui de consulta e estou chamando ele aqui, tá? Aí fica mais fácil eu identificar onde está minha query, minha consulta de insert. Quando eu quiser alterar, eu já sei onde está, beleza? Então aqui eu vou colocar, ó, SQL Insert. Beleza? Então o que está acontecendo aqui, galera? Ele está simplesmente rodando esse texto nessa fonte, ou seja, essa query nessa fonte, e essa query está armazenada aqui nessa consulta, tá? Poderia colocar o texto, né? Mas fica mais fácil colocar numa consulta separada, porque fica mais fácil de dar manutenção, ok? Então, vamos ver se isso aqui está funcionando. Vou dar um concluído, vamos ver se ele vai inserir, né? Concluído. Bom, aqui não parece que ele inseriu nada, então eu vou tentar colocar atualizar. Ainda não está inserindo. Bom, vamos ver aqui no editor avançado o que está acontecendo. O insert está aqui, né? Mas o que ele está retornando, na verdade, é o DBO atualizações. Então eu vou ter que pegar esse insert e devolver aqui, né? Quando eu clicar em concluído, o que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo o insert. Então é ele que vai ser executado. Aí ele vai permitir, ó, a permissão é necessária para que a consulta de bancos de dados seja executada. Ou seja, você tem certeza que você quer ficar executando esses códigos? Eu quero. Coloquei a permissão, executar. Beleza. Ó, records affected 1. Dessa vez deve ter funcionado. Então a gente vai ver se isso funcionou lá no meu banco de dados. Eu vou lá no banco de dados, select all from. Olha só. Toda vez que ele atualiza, ele está inserindo um dado aqui na minha tabela. Então, a gente acabou de aprender como rodar, tá, um código SQL dentro de um banco de dados, tá, utilizando apenas o Value Native Query, ok? Então, isso aqui serve para você executar. Lembrando que eu podia fazer tudo isso numa linha? Poderia, ó. Isso tudo podia ser assim, ó, insert, tá, value.nativeQuery. Olha como poderia ser em uma linha, tá? Só para vocês entenderem que a gente sempre tenta deixar do jeito mais fácil de manutenção. Então, nem sempre uma linha é a melhor coisa. Eu poderia dar um Ctrl+C nisso aqui, ou seja, nessa fonte inteira, eu queria dar o insert into. Ou seja, em uma linha só eu conseguiria fazer, tá vendo? Banco de dados, escrever aqui o meu insert into, mas não é a nossa ideia. A nossa ideia é ter tudo separado para ficar mais fácil de manutenção, beleza? Então, a gente acabou de aprender como executar o nosso código, né, SQL, aqui dentro do nosso Power Query. E para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, ó, toda vez que eu clicar em atualizar visualização, ó, cliquei, foi para 28, cliquei, 29. Perceba, eu estou inserindo um dado no banco de dados SQL Server, utilizando o Power Query. Quando eu clico, ele insere ali e ele já traz de volta, ou seja, eu estou inserindo e já trazendo de volta para minha tabela dentro do Power Query. Lembrando que funciona também no Power BI, beleza? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula de como executar, tá? No Power Query
uma função SQL, um código, né, uma query SQL direto no seu servidor. Então, muito obrigado a você que assistiu, espero que você tenha gostado dessa aula, não deixe de compartilhar, tá? O conteúdo é gratuito, conto com você aí para dar aquele share no LinkedIn contando essa novidade, dá aquele share no Facebook, no WhatsApp, beleza? Porque isso ajuda bastante a gente que cria conteúdo aqui. E principalmente não se esqueça de se inscrever, né? Se inscreva aqui para me ajudar a subir esse canal, que aos poucos a gente está crescendo aí, beleza? Muito obrigado, a gente se vê numa próxima aula aí, deixa aí nos comentários alguma dica de tema que você queira ver aqui no canal, que eu gravo para você. Então muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.